PNEA, regulamentada em 2002. Então, observa aqui, essa lei ela é muito recente, de 99. O que significa isso? A gente vai discutir sobre essa lei um pouquinho. Tudo é muito recente no país, né? Vamos colocar aí de 20 anos para cá. Tanto a educação no país, quanto as leis, né? A própria Constituição Federal, 1988 para cá. Gostaria de perguntar aí, quem de vocês é a primeira pessoa da família a ter ensino superior? A ter ou, né, fazer o ensino superior? Tem alguém aí que é a primeira pessoa na família? Não? Todos da família, todos da sua família já têm ensino superior? Já, da minha já. Então vocês estão de parabéns, porque sempre que eu pergunto isso, levanta uma meia dúzia e fala: eu sou a primeira pessoa da minha família a ter ensino superior. Por quê? Porque todo esse processo educacional, ele é recente no país, né? E aí os nossos pais, os nossos avós acabaram não tendo oportunidade de estudar. Então, estabelece em seu artigo que a educação ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, respeitando em suas diretrizes nacionais aquelas a serem complementadas pelos estabelecimentos de ensino. Aí entra, né, essa complementação aqui da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no ano de 1996. Olha lá, surge uma lei que regulamenta a educação no país apenas no ano de 1996, com uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais. Então, nós vamos discutir um pouquinho essa lei, né, que o plano de aula de vocês traz, que é a Lei 9.795 do ano de 99. Então, aí tem uma política de educação ambiental mais direta, né, mais direcionada ao meio ambiente. Então, nós temos o aspecto de extrema pertinência a se considerar, que é a política de educação ambiental. De acordo com a lei, é fundamental que haja no plano educacional reflexões e medidas voltadas para a preservação e conscientização ambiental em busca de uma sociedade mais sustentável, através da leitura e produção de textos que abordem essa temática. Garante-se um momento de construção de pensamentos conscientes em relação ao ambiente. Então, aí entra a nossa aula, né? Nossa aula, na verdade, começa aqui. Por quê? Porque a lei, ela garante, né, essa discussão ambiental, da educação ambiental, nas universidades, dentro da aula de língua portuguesa, tá? Olha lá, através dessa leitura, da produção de textos, da compreensão, da interpretação desses textos, que abordem a educação ambiental. Por isso que nós precisamos saber um pouco dessas leis, para que vocês tenham embasamento teórico, que a gente chama isso na redação de aporte ou suporte socioeconômico cultural. Na redação, quando você mostra que você conhece a lei tal, ou o artigo tal da Constituição, alguma referência, você já ganha 2 pontos na redação. Porque você mostrou um repertório socioeconômico, cultural, né, dentro da sua redação.
ok? Então, nós temos aqui a lei, vamos falar só um pouquinho dela, acho que são só 2 slides. Essa lei eu deixo de curiosidade e para que vocês façam a leitura da lei. Ela é bem maior do que isso, né? Não tem como eu fazer a leitura dela toda na nossa aula. Então, eu trouxe apenas 2 ou 3 slides a respeito da lei. A Lei da Educação Ambiental 9.795, de 27 de abril de 99, no Diário Oficial da União, de 28 de abril de 99. Então, no capítulo 1, fala assim, da educação ambiental, artigo 1º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. No artigo 2º, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo de caráter formal e não formal. Alguém gostaria de ler o 4º? Michele, está lendo aí? Está acompanhando? Vou ler então. São princípios básicos da educação ambiental. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva de inter, multi e transdisciplinaridade. Pode terminar, Michele. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e diversidade individual e cultural. Obrigada, Michele. Pessoal, então vocês veem aí que a lei, ela garante, isso aqui é só um trecho da lei, tá? Como eu disse para vocês, não tem como ler toda a lei aqui na nossa aula, por conta do nosso tempo mesmo, tá? Mas eu deixo de curiosidade de leitura para vocês. Essa lei, ela traz os objetivos, traz outros artigos, mas o enfoque dela, essa educação ambiental, olha lá, multi, transdisciplinaridade. O que é isso? São trabalhadas dentro das disciplinas. Disciplinaridade são as disciplinas escolares, seja dentro, seja interrelacionado, fazendo trabalho em conjunto, que seja que os professores de todos os níveis, como eu disse, educação infantil, anos iniciais do fundamental, anos finais do fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduações. Nós temos aí pós-graduação em Direito Ambiental. Eu tenho uma amiga que foi fazer mestrado e doutorado em Direito Ambiental na Espanha, né? Nós temos no Brasil também, lógico, mas eu falei da minha amiga. Então, existem as ramificações do direito ambiental para os advogados, né? Para os bacharéis em direito. Aí nós vamos falar um pouquinho dos direitos humanos, acho que foi o Walter que começou a fala, né? Para encerrar o assunto, gente, de educação ambiental, alguém gostaria de contribuir? Nós vamos mudar o tema agora. Professora, eu queria fazer uma contribuição
Só de mostrar um exemplo da prática dessa política, né? De acordo com a lei que a senhora passou aí, aqui em Campo Grande nós temos um projeto que horta nas escolas, que você vê que nesse texto está escrito individual, coletividade, que constrói valores sociais para Isso. conhecimento e habilidade. Então, na prática, esse projeto leva essas hortas nas escolas para que criança, adolescente, na prática, ele percebe a importância, né, do meio ambiente, de fazer de plantar suas verduras, né, hortifruti granjeiro. E eu acho muito legal porque a escola aplica esse artigo na educação ambiental aos alunos na prática. E isso ele vai levando para o dia a dia, leva para sua casa, para os seus familiares. Geralmente, eles têm uma hortinha no fundo da sua casa. Então, isso cabe, professora, na prática, incentivando as pessoas a ter esse hábito, né, de conservar o meio ambiente. Só para colaborar. Eu tinha esquecido desse projeto mesmo. Todas as escolas públicas, eu acredito que particulares também tenham essa horta na escola. E também uma rádio que direto está falando sobre educação ambiental, fala sobre água, no caso de plantar árvores, é a Blink 102. Ela sempre nos intervalos dela, ela coloca alguma coisa sobre o meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Campo Grande, nós temos água com fartura. Pelo menos no meu bairro nunca faltou. Mas em outras cidades do país, eles têm racionamento de água. As pessoas têm que ter reserva de água em casa, aqueles tambores, né, enormes, porque, por exemplo, Recife. Quando eu fui a Recife, lá eles têm água um dia sim, um dia não. Né? Então, eles têm esses tambores de água dentro de casa, dentro do apartamento, para o dia não, né? O dia que não tem abastecimento de água. Então, isso que eu falo, a gente vive em um estado privilegiado, numa cidade privilegiada de água. Quando eu levei alguns americanos lá em Bonito, uma vez, tem 2 anos atrás, eu levei eles no passeio do Rio do Peixe, em Bonito, e lá tem, eu não lembro se 11 cachoeiras, mas na última cachoeira, eles foram mergulhar, né, e a água é límpida, transparente. Eles comentaram entre eles, é por isso que todos querem vir para o Brasil, por conta da água, essa água em abundância, essa água limpa, né? Eu ouvindo eles comentarem entre eles, né? Por que eles queriam tanto, né? Focavam tanto no Brasil por conta da nossa água, coisa que eles não têm em abundância. E a água em outros países também não tem, aliás, nem tem, quanto mais em abundância, né? Então, assim, nós vivemos em um país, digamos, privilegiado, né? Tendo em vista aí, por exemplo, o Haiti, os países da África, né? Que tem falta da água. Tudo bem? Podemos continuar? Então, agora vamos falar um pouquinho de direitos humanos. Os direitos humanos também são garantidos pela Constituição e também deve ser discutido dentro das escolas, tá? E no nível superior, principalmente no curso de Direito. Vocês terão uma disciplina específica para direitos humanos. Como eu disse para vocês, tem pós em direitos humanos, mestrado, doutorado. Essa temática ela é muito abrangente. Hoje aqui a gente só dá um pontapé inicial para vocês refletirem sobre, mas também são cobrados nas provas, em nível, né, de Enem, ENAD, concursos, essa temática dos direitos humanos. Então, outro aspecto pertinente é o que se relaciona aos direitos humanos.
Este tem papel fundamental no que diz respeito à luta pelo direito à leitura e escrita por todos os seres humanos, buscando a produção de textos que o insiram na sociedade comunicativa de maneira mais intensa. Além disso, também graças aos direitos humanos, tem-se um olhar que defende a garantia de cultura como forma de identidade e manifestação de todos os povos. A escrita e leitura de textos é uma forma de tentar concretizar parte desse direito. Então, os direitos humanos também estão relacionados à aula de língua portuguesa, de todas as disciplinas, tá, escolares, de forma multi, transdisciplinar, certo? Todos os professores precisam discutir sobre isso. Aí, como vocês estão no primeiro semestre, eu não sei se vocês já tiveram aula de direitos humanos, eu coloquei assim, bem simples, né? Como que surgiram os direitos humanos? Então, podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana, em que a carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, assegura certos direitos aos nascidos no país, entre eles o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. É muito interessante, apesar de nós sempre falarmos da nossa Constituição, né? Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, mas nós não estudamos a Constituição no nosso ensino fundamental e médio. Vocês estudaram? Alguém estudou Constituição Federal no ensino fundamental e médio? Não. Não estuda, tá? A Constituição. Enquanto lá nos Estados Unidos, eles estudam. O americano, ele lê a Constituição nas disciplinas escolares, tá? Então, a Constituição na vida dos americanos é uma constante leitura, é uma prática, né? E eles sabem dos direitos por conta de que eles estudam the Bill of Rights, ok? Essa carta, nessa Declaração dos Direitos Humanos, ou dos cidadãos dos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, não. O brasileiro só vai saber o que é Constituição se ele precisar, né, processar ou ser processado, ou se entrar no curso de Direito. Não sei. São raríssimos os cursos que falam sobre isso. Então, na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa, em 1789, e foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas, que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, só rápido, o que é iluminista? Iluministas eram os pensadores que tentavam romper com os ideais religiosos, né, principalmente católicos, para a era da razão. Então, existia o teocentrismo, que tudo era baseado, explicado na Bíblia, em Deus, e aí os iluministas vêm e falam, não, peraí, nós temos razão, nós temos pensamento, nós temos consciência, e nós somos, né, temos estudos. Então, essa é a era da razão. E eles chamam essa revolução, essa ruptura, né, do teocentrismo para a era da razão, de revolução ou a era dos iluministas. Bom, então, eles pregavam a igualdade, liberdade e fraternidade. Essa declaração tinha por objetivo, então, assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que outros, né?
também era uma briga política dos burgueses, né, contra o proletariado, os menos favorecidos contra os burgueses, os mais favorecidos. O que representava o ideal republicano e o democrata, que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava seus poderes. Então, nesse momento, esse período histórico, tanto a declaração americana quanto a francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois, no período, mulheres, por exemplo, ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão. Quando eles foram escritos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, quando foi escrita, e da Revolução Francesa, ainda havia escravidão no país, no mundo. Então, somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da ONU, da Organização das Nações Unidas, que iniciou em 1945. Agora eu pergunto para vocês, o que acontecia no mundo em 1945? A guerra? Oi? O final da Segunda Guerra Mundial. Isso, o final da Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos saem vencedores, né? Então, o que você percebe aqui, que tudo acontece, né, nesse tempo político, econômico, social, em que o mundo vivia. Pessoal, é muito importante para vocês que são do direito, que vocês leiam essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Leiam isso. Por quê? Porque vocês verão, né, isso daí mais a fundo com outro professor dos Direitos Humanos. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a chamada solução final do governo nazista contra o povo judeu, ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como as prisões arbitrárias e o exílio de judeus, bem como a escravização de povos, outros genocídios, que é essa matança, né, indiscriminada, por exemplo, de uma comunidade, de uma área inteira, uma cidade inteira. Houve um primeiro genocídio, não sei se vocês sabem, mas com os celtas, 500 anos antes de Cristo, já houve genocídio. Quando os povos bárbaros, eles invadem a região hoje conhecida como Inglaterra, que vivia ali um povo chamado celtas, e eles matam todos os celtas para ocupar a área. Então, esses povos bárbaros eram já os germânicos, né? As tribos germânicas. Existiam 4 tribos: os Jutes, os Picts, os Angles e os Saxons, né? Jutes, Picts, Anglos e Saxões eram as 4 tribos chamadas de povos bárbaros ou tribos germânicas, que invadem a região ali da Inglaterra e matam, dizimam a raça celta. Esse já foi o primeiro genocídio na história. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situação de miséria e fome, e milhares de civis que tiveram algum direito violado por ataques, ações ou crimes de guerra. Então, a ONU ela surge nesse cenário de horror pós-guerra, para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias. Representantes de 50 países
reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos. A primeira ação elaborada foi a formação de uma comissão de direitos humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e é aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Então, é essa declaração, né, dos direitos humanos. Gente, para terminar o assunto direitos humanos, alguém gostaria de fazer algum comentário? Marcelina, tá tudo bem aí? Michele? Tudo certo. Eu deixo, então, essa missão aí de vocês lerem, tem na internet, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, né, de 1948, tá bom? Isso é tarefa fundamental para vocês que iniciam o curso de Direito. Então, nós temos aqui agora o próximo plano de aula, chamado de validação e reformulação. Gente, o que seria essa validação e reformulação? Vamos voltar um pouco o assunto para o texto. A gente sai um pouco dessa parte teórica. Na verdade, todo esse momento da aula de discutir sobre direitos ambientais e humanos serve para embasamento teórico, certo? Para vocês produzirem seus textos e também despertar o olhar para o assunto. Então, nós precisamos dar também esse embasamento teórico, não só a estrutura textual, né? O que a gente chama de atividade pré-texto. Bom, o que seria essa validação e reformulação? O certo era que vocês produzissem um texto e trocassem entre si para que um colega validasse ou até mesmo reformulasse o texto, né? Mas como não é possível, isso também é atividade do professor, pode ser também, né? Essa validação, quando eu valido. O que é validar, gente? É aceitar, é corrigir. Se eu valido sua tarefa, sinal que eu li, que eu concordo, discordo, que eu emiti minha opinião, certo? Seja minha opinião a favor, né, em favor ou contra, mas eu validei, ou seja, eu olhei, corrigi. Quando vocês, né, trabalharem já nos escritórios da vida, eu sei que alguns já trabalham, um colega de serviço chega e te dá um texto para você validar. Então, o que é validar? Ler o texto, estar de acordo ou não, pontuar alguns tópicos, né, que discorda. Isso é validar, tá? Então, quando a gente fala de validação de uma redação, seria essa correção, esse olhar para o texto do outro. E a reformulação? O item reformulação significa refazer. Quando o professor fala, ó, esse parágrafo não ficou bom, esse parágrafo está confuso. Então, a gente entra na questão de refazer, reformular, ok? Então, é imprescindível, quando se tratando de texto, que se considere a validação do que é exposto. Para que um texto exponha ideias válidas, é fundamental que, primeiro, o autor tenha o cuidado ao abordar aspectos dos quais não tem certeza ou não se sente seguro para falar. Da mesma forma, também cabe ao leitor, em sua posição, ler com a preocupação de buscar as validades dos conceitos explorados no texto. Então, eu também valido o meu texto quando eu cito. Se eu citar
eu referenciar, por exemplo, a Constituição dos Direitos Humanos, falei errado, né? Esse Tratado dos Direitos Humanos de 48, eu estou validando. Quando eu cito uma lei, né, eu valido também por meio da citação, por meio do pensamento de outro autor. Então, não se pode ler despretensiosamente. Eu vou ler porque eu quero ler. Não. Visto que o leitor tem também papel fundamental no processo textual. É importante apontar que, para que um texto contemple noções que se julguem válidas, cabe ao autor buscar uma coerência interna, evitando contradições no seu próprio texto, assim como uma coerência externa que abordado precisa, a depender do gênero textual utilizado, ser condizente com a realidade. Uma das formas de garantir a validade de um texto é através dessa relação satisfatória entre a forma ao conteúdo, certo? Então, eu tenho a validação no sentido de estar condizente, estar referenciando alguém, estar embasando o meu texto. É um texto válido, é um texto coerente. Aí aqui, para a gente analisar, né, finalizar a aula fazendo a análise dessa redação, eu peguei essa redação porque eu achei bem bacana, uma redação nota 1000. O tema da redação é a necessidade de transformar o modelo escolar. A redação está do lado esquerdo e aqui do lado direito tem uma correção comentada, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui da redação. De acordo com as características gerais de países subdesenvolvidos, o Brasil apresenta índices péssimos na educação. Em 2013, segundo pesquisas da ONU, menos da metade da população brasileira tinha terminado o ensino médio. Esses índices são reflexos, principalmente, de maneira maçante e desestimula grande parte dos estudantes. Essa é a introdução. Horas sentados em cadeiras desconfortáveis, poucas possibilidades de expor opinião e regras rígidas são alguns dos fatores que determinam a grande evasão estudantil no Brasil. Isto é, o modelo de ensino aqui predominante afeta diretamente o interesse dos alunos. A falta de autonomia torna o processo maçante e repetitivo, desestimulando a permanência no espaço escolar. O modelo é forte e responsável, por conseguinte, pela estagnação do país na posição de periferia mundial, já que o distanciamento do ensino formal básico resulta na carência do ensino superior, principal meio formador de profissionais e pesquisadores. Qual que é a última palavra? O que vem depois de pesquisadores? Na atualidade, tem uma tarja bem na mesa. Na atualidade. Tem uma tarja tampando. Somando-se as limitações impostas aos alunos, o sistema de ensino brasileiro carece ainda de temas humanísticos que promovam uma efetiva emancipação do indivíduo e seu reconhecimento enquanto cidadão. Isso porque a grade curricular prevista não determina como obrigatório o ensinamento de tópicos cujo cunho seja a prática social, entre eles os princípios básicos dos direitos humanos. Reforça-se ainda uma lógica distante das experiências de vida
contemporâneas aos alunos e também futuras. Caso se vislumbre uma transformação positiva, cabe ao MEC uma revisão da grade curricular ultrapassada, de modo que se passe a contemplar as expectativas dos alunos, além de suas realidades imediatas e futuras. As escolas, enquanto detentoras de alguma autonomia, podem também rever suas metodologias de ensino, investindo na formação de professores e em seu maior preparo para lidar com as demandas atuais dos jovens. Uma inovação tanto de forma quanto de conteúdo. Talvez desperte o interesse, até então inexistente, por parte de muitos dos estudantes brasileiros. Então, nós temos aqui a redação, do lado direito, a análise, tá? Então, no primeiro parágrafo, a redação comentada por um profissional. Já na introdução, o candidato mostra um olhar crítico para o tema, o que passa credibilidade ao leitor. A tese é bem delimitada e, ao apresentar duas causas e uma consequência, facilita a orientação que está dada. Não consigo ler o restante. Então, nós temos ali o segundo parágrafo. O parágrafo respeita o posicionamento assumido na tese e o desenvolve por meio de um raciocínio lógico, com exemplos verossímeis para o leitor. O candidato mostra o domínio da argumentação, ainda que algumas das ideias pareçam redundantes. Neste parágrafo, o candidato abre margem para uma reflexão que foge ao senso comum e reforça a importância de estudar direitos humanos para atingir as notas máximas da competência 2. Porém, o candidato poderia ter recorrido a elementos externos que evidenciassem esse repertório sociocultural. E a proposta está bem articulada ao desenvolvimento, possui 2 agentes e ações concretas, e ainda que a primeira seja pouco detalhada, a segunda cumpre as expectativas e vem seguida de uma finalidade interessante. Ao longo de todo o texto, o candidato mostra maturidade para discutir o tema proposto. Então, o que você observa aqui, gente? Observa a escrita. Eu vou falar para vocês o que um avaliador observa na sua redação. Primeiro, se você capta a informação, né, dada pela proposta temática. Então, toda redação, ela tem uma proposta temática, tá? Você entendeu a proposta temática? Segundo, nessa proposta temática, você citou outros autores? É muito importante citar uma outra coisa. Por exemplo, citar a Declaração dos Direitos Humanos, citar alguma lei, citar a Constituição Federal. É muito importante citar pelo menos um. Posso citar 2, 3? Pode, mas no mínimo um. Precisa citar. Quando você cita alguém, você mostra o seu repertório sociocultural, tá? Só de citar alguém, você já ganhou 2 pontos. Então, se é fuga ao tema ou não, se abrange a temática, 2 pontos. Se você tem um repertório sociocultural produtivo, que fala sobre isso, 2 pontos. A gramática, se tem erro, né, de acentuação, de pontuação, de grafia, 2 pontos. Aí nós temos a questão da coerência e da coesão. Acho que a gente já discutiu sobre isso também. Se o seu texto está coeso e coerente, né? 2 pontos. E se há proposta de intervenção com esses agentes, né? Quem vai resolver o problema? Como vai resolver o problema? De que maneira vai resolver esse problema?
tá? E com esse detalhamento aí. Então, ganha 2 pontos. Então, você pode observar que sempre o avaliador olha, todos os avaliadores, tá, gente? Do Brasil, olham a sua redação com esse olhar. Atingiu o tema? Falou sobre o tema? A gramática tá ok? Fez proposta de intervenção? A coerência e a coesão tá ok? Tá? Vai olhar esses pontos. Gente, terminamos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Que eu vou falar sobre a nossa atividade de meio ponto e também sobre essas tarefas aqui. Sobre o tema ainda, sobre o que a gente discutiu, alguma pergunta? Direito ambiental, direitos humanos, sobre a questão da validação. Tudo bem? Podemos partir para as atividades avaliativas? Oi. Oi, Cristina. Sobre a questão ambiental, eu só queria reforçar um trabalho lindo que teve em Campo Tá muito Grande. baixinho, tenta falar mais alto. É sobre um trabalho muito bonito de educação ambiental que tem aqui em Campo Grande. Não sei se a senhora já ouviu falar, chamado Projeto Florestinha, ao qual meu marido ele é coordenador. É da Polícia Militar esse projeto, é da Polícia Militar Ambiental. E ensina ética e civismo para as crianças, mas o que predomina é a educação ambiental. E através desse projeto já foram repassados nas escolas, em eventos, para mais de 120 mil crianças no decorrer de 20 anos, a educação ambiental. Então, para quem tiver interesse, para entrar na página do Projeto Florestinha, é muito interessante sobre a educação ambiental. É só que legal, Cristina. Parabéns aí para vocês, para o seu marido, para vocês. Eu já tinha ouvido falar, assim, do Projeto Florestinha. Tá, gente? Então, a Cristina deu a dica, né, desse projeto que ocorre nas escolas de Campo Grande. Depois vocês pesquisem, Projeto Florestinha. Tá bom? Obrigada, Cristina. Gente, vamos falar um pouquinho das tarefas, né? Na verdade, o Gabriel perguntou sobre as atividades de meio ponto durante a aula. Como a nossa aula, eu estou já juntando dois temas em uma aula, e nós temos aí um cronograma a cumprir, né, que é a discussão desses dois temas. Por exemplo, hoje foi o tema 10 e o tema 11. Eu vou deixar essa atividade de meio ponto que vocês enviem no meu e-mail, tá? O meu e-mail institucional é o glauce.casimiro@estácio.br. Vocês têm aí comigo uma nota de 0 a 10, tá? Cada aula vocês têm um exercício, né? Ou 2 exercícios para entregar. Na verdade, vocês já estão me devendo 11 exercícios, que é dos planos de aula 1 até o plano de aula 11, tá? Eu vou pedir para vocês entregarem no meu e-mail. Será atribuído nota, com certeza, uma nota de 0 a 10, tá? Para todas essas atividades que vocês fizerem. Ah, professora, quanto vale cada uma? Eu vou pegar todas as 16 atividades, que são 16 planos, e dividir por 10, tá? Então, vai dar 0,25, 0,30 cada uma. Tem que fazer a conta certinho. A gente pega 16 tarefas, divide pela nota 10. Essa nota 10 eu somo com a nota da prova, tá? E aí a gente faz a média. Bom, o que tem que fazer para hoje? Para hoje não, para essa semana. Vou dar o prazo de uma semana, na verdade 2, né? Até 6 de maio. E vocês enviem no meu e-mail institucional, de preferência num e-mail só, tá? Todos os 10 exercícios propostos aí no final de cada plano,
Então, no final de cada plano de aula, vocês têm o aplicação, articulação, teoria e prática. Resolvam, né? Façam o que é proposto. No final desse daqui, eu vi que tem uma redação proposta. Então, eu peço para vocês fazerem esses exercícios e enviarem no meu e-mail até dia 6 de maio. Alguma pergunta? Professora, Pode falar. é para enviar em qual formato? PDF? Por mim, tanto faz, PDF ou Word. O formato